Saudação de paz, meus queridos irmãos, estamos aqui para abordar um tema muito importante, iniciando hoje uma experiência bacana. Acredito que todos nós precisamos em algum momento nos debruçar diante de alguns temas importantes da palavra do Senhor. E hoje nós vamos iniciar aqui uma série de estudos a respeito de missiologia. Missiologia é uma das doutrinas estudadas na teologia sistemática, em que nós, através das Escrituras, conhecemos a grande comissão do Senhor, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16, que nós encontramos esse texto tão emblemático, maravilhoso, uma ordem, né? Uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembro de uma frase muito importante, muito bonita, que eu ouvi, que diz o seguinte: nem todos nós temos chamados, mas todos nós temos uma ordem, né? E essa ordem é ide pregai o Evangelho a toda criatura. E a missiologia, essa doutrina tão maravilhosa que nós nos debruçamos diante dela para poder entender, compreender e nos preparar melhor para pregar a palavra do Senhor. É importante que nós conheçamos um pouco mais a respeito do contexto, no geral, como a gente deve se preparar, e também como nós devemos enxergar o mundo ao nosso redor para transmitir o Evangelho de forma eficaz, né, de forma com bastante conhecimento, segurança, e também levando o Evangelho às pessoas com um som, uma trombeta tocando com um sonido entendível, né, colocando aspas nessa palavra, né, entendendo que a palavra do Senhor ela precisa ser transmitida de forma simples, para que possa ser motivo de salvação, motivo de orientação, motivo de transformação, libertação, de regeneração. Partindo desse princípio, nós temos aqui um texto da palavra do Senhor, que Jeremias, o profeta do Senhor, escreve no capítulo de número 29, versículo de número 7. Nós temos aqui a Bíblia revista e corrigida, que diz assim, versículo 7 do capítulo 29 de Jeremias: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, ponto e vírgula, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É óbvio de que aqui está sendo relatado a situação do povo de Israel que estaria no exílio, e ali eles deveriam então, na cidade onde eles estariam sendo transportados, ali eles serem um representante do Senhor, serem representantes do Deus verdadeiro, do Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós temos diante de nós, então, um mundo da qual nós vivemos. Nós somos forasteiros em terra estranha também, como diz a palavra. Nós somos uma igreja, a palavra igreja é retirada para fora, retirada do mundo, obviamente, para cumprir ou fazer cumprir aqui na terra esse tão lindo chamado que é de resgatar vidas, resgatar almas que estão perdidas no lamaçal de pecado e trazê-las para o conhecimento, para a maravilhosa luz, para firmar os seus passos sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição que eu tenho aqui em mãos, né, ela trata-se de uma escola bíblica de obreiros que aconteceu em Londrina no ano de 2008, tá? Licionada pelo pastor Robson Brito. Terei como base aqui os textos da escola bíblica de obreiros, da qual ele foi o ministrante daquela escola bíblica, né? Diga-se de passagem, eu frequentei escola bíblica em Londrina por longos 15 anos e foram anos abençoadores para a minha vida. Anos que eu tive o privilégio de conhecer grandes homens de Deus, grandes professores, e ali aprender da palavra do Senhor por todo aquele período. E nós temos aqui então a aula de número 1, e eu vou fazer esses vídeos, né, que são pautados, tá? E são pautas que a gente vai aqui abordar, e não vamos ter vídeos longos, mas vídeos que a gente possa trazer aí uma linda informação a todos os nossos irmãos, mas também que não sejam vídeos muito compridos, tá? Para que não seja assim maçante para os nossos queridos ouvintes, tá bom? Então, esse vídeo, ele é um vídeo teológico, tá? Então é um vídeo que tem uma pegada um pouco mais teológica, para que você possa
se aprofundar um pouco mais nas Escrituras. Tá? Não é opiniões, né? Isso é Bíblia, são questões bíblicas, questões que nós vamos nos debruçar diante da palavra do Senhor para o nosso embasamento. O objetivo dessa aula é saber que os princípios de missão urbana, né, já aparecem desde o Antigo Testamento e, surpreendentemente, manifestando a graça de Deus para as nações inimigas de Israel. Então, nós vamos falar sobre missões urbanas, né, que é esse tema tão maravilhoso. Ora, nós vivemos em socialização, vivemos em sociedade, vivemos em civilização. E no momento em que nós estamos vivendo, obviamente que nós estamos aí sendo, vou colocar aspas na palavra novamente, bombardeados de tantas informações bíblicas, de tantas doutrinas que têm se espalhado por todo o nosso país e pelo mundo. E aí cabe muitas vezes ao ouvinte dizer assim, qual é a verdadeira, qual é a igreja verdadeira, qual é a doutrina verdadeira? Bom, a partir do princípio de que a palavra de Deus ela está sendo pregada de forma genuína, está sendo pregada de forma autêntica, sem heresias, sem colocar nada na palavra, apenas tirando dali realmente aquilo que é verdadeiro, eficaz, aquilo que é realmente que o Senhor disse através da sua palavra, tudo isso é transformador, renovador. A partir do momento em que a palavra do Senhor ela precisa de amuletos, precisa de muletas para complementar o que a palavra de Deus diz, ou algum livro que a autoridade eclesiástica coloca como equiparado à palavra do Senhor, coloca como até autoridade divina diante da palavra do Senhor, isso é considerado anátema, como diz o apóstolo Paulo. Não siga isso. Isso só é prejudicial para a sua vida. A Bíblia é suficiente. A palavra de Deus ela é suficiente para salvar o homem dos seus pecados. Então a missão urbana ela precisa ter essa característica da autenticidade da palavra do Senhor. Numa linguagem atual, né, nós precisamos compreender de que o mundo passa por muitas transformações. Obviamente de que a década de 1910, 1930, 1960, 1970, nós tivemos assim, muitas mudanças na linguística, na cultura, tivemos muitas mudanças a respeito da socialização, da civilização, da globalização, e muitas coisas foram alterando conforme o passar do tempo. Uma coisa que nunca muda e nunca mudará será a palavra de Deus. A doutrina da palavra de Deus ela é a mesma. Os costumes eles mudam de região, mudam de estado, mudam de país, muda de década, né? De tempos em tempos. As culturas elas vão mudando, mas a palavra de Deus ela é a palavra de Deus desde a sua constituição. Ela nunca muda. A doutrina do Senhor, a doutrina da salvação, ela nunca mudará. É importante entender que no mundo atual, no contexto em que nós estamos vivendo, precisamos, nós como pregadores do Evangelho, precisamos sim nos adaptar. A Bíblia não se adapta. Nós é que precisamos nos adaptar à palavra do Senhor, olhar ao nosso redor, o mundo como ele está no momento, e aí sim o nosso discurso, a maneira como pregamos, a abordagem que precisamos ter, ela sim precisa ser diferente, ela precisa ter as suas maneiras. Por exemplo, hoje nós estamos aqui falando através da mídia social, né? Então, nós podemos aí afirmar com certeza de que na época de Daniel Berg e Gunnar Wingren, aqui no Brasil, quando eles chegaram, não existia absolutamente nada disso, né? A evangelização era através da evangelização pessoal, do tete a tete mesmo, do bater na porta de cada pessoa. Então, não quer dizer que essa evangelização não seja eficaz nos dias de hoje, pelo contrário, nós precisamos ter contato com as pessoas. Mas veja que o tempo passou e nós temos hoje várias ferramentas de evangelização, entre elas o meio de comunicação pela internet. Tá bom? Então vamos aqui ao texto bíblico do capítulo número 29, versículo número 7 de Jeremias, que as dimensões geográficas da missão são encontradas em Atos capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essas dimensões também podem ser
pensadas em outros 3 aspectos: missão transcultural, missão nacional e missão urbana. Na passagem de Jeremias capítulo 27, versículo 7, vemos que havia motivos, né, sobejos para o povo de Deus odiar a Babilônia. Entretanto, Deus ordenou-os que deveriam amá-la. Veja só que paradoxo, né? Que contradição. O povo que estavam fazendo eles escravos, o Senhor pediu para que eles não odiassem aquele povo, mas que orassem por aquele povo. Vemos que na carta de Deus, por meio do profeta Jeremias, ao povo de Judá, na cidade da Babilônia, Jeremias capítulo 29, versículo 1 a 32, apresenta profundas lições de missões urbanas. Vejam só, 5 pontos. Primeiro ponto: os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Isaías 55, versículo 8. Ponto 2. Apesar das agruras vividas pelo povo de Deus na inimiga cidade da Babilônia, Deus queria que Judá cumprisse sua missão. Terceiro ponto: Deus tinha uma missão a realizar na Babilônia. Quarto ponto: a missão é de Deus. E em quinto ponto, 4 realidades indispensáveis, que são unção, contextualização, missão, palavra de Deus. E é um ciclo que não se fecha, é um ciclo constante. Unção, contextualização, missão, palavra de Deus. Unção, contextualização, missão, palavra de Deus. Isso precisa estar muito latente na nossa mente, como pregador, como missionário, como evangelizador. As missões urbanas em Israel naquele tempo não tinham o mesmo contexto que temos hoje, obviamente. Mas aquele povo estaria diante de um povo estranho, de um povo que tinha uma cultura diferente, um povo que adorava deuses pagãos, uma cultura já milenar, uma cultura totalmente deturpada da realidade divina. Porém, quando Deus permite que o povo de Israel passe pela Babilônia, e nós não vamos entrar no contexto aqui do exílio, mas sim o povo de Deus em um local onde eles estavam sendo oprimidos, mas não obstante estarem sendo oprimidos, eles precisavam cumprir uma missão divina, que era ser representante de Deus no meio do sofrimento, no meio do caos, no meio de uma cultura totalmente diferente do povo judeu. Eles estariam ali para cumprir uma determinação de santidade, uma determinação de obediência e, sobretudo, não se prostrar diante dos deuses da Babilônia, como nós vemos Daniel, Azarias, Ananias e, enfim, várias pessoas que não se prostraram diante dos deuses da Babilônia. Nós estamos diante de um questionário para a nossa vida, para o nosso intrínseco, né? De que nós estamos vivendo num tempo aqui na Terra em que as pessoas, é até um pouco complexo dizer assim, mas nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas elas são nossas amigas, entre aspas, tá? Eu digo assim porque é uma grande verdade. As pessoas elas estão convivendo conosco, que somos crentes, né? Essa é a palavra que se usa. Nós estamos convivendo no meio de um povo que não gosta de crente. A grande maioria das pessoas tem aversão a crente, tá? Por quê? Obviamente de que nós temos questão doutrinária, questão de divergência de doutrinas de igrejas que são até co-irmãs, outras igrejas como a romana, outras religiões, enfim, ateus e tantas outras circunstâncias. Mas o povo normalmente não gosta de crente. Gente, isso é algo assim bastante complicado. E veja, até você, talvez, que tenha se convertido ao Evangelho não há muito tempo, faça uma retrospecção na sua mente. Antigamente, antes de você conhecer Jesus, antes de você conhecer o Evangelho, você gostava de crente? Você gostava que alguém mexesse na sua fé? Que alguém mexesse na sua cultura religiosa? Obviamente de que não. É por isso que as pessoas não gostam de crente.
Porque o crente verdadeiro, autêntico, aquele cristão que foi chamado para o ID, ele não se cala diante da corrupção pecaminosa do mundo. O crente autêntico, ele não consegue se contaminar com o mundo, achar que está tudo bem com o mundo. E por ver que o mundo está corrompido, o desejo dele é fazer missão. E a missão que ele quer fazer é uma missão de resgate. A missão de resgatar estas vidas que estão perdidas no pecado, no vício, na prostituição, na idolatria, naquilo em que o cristão autêntico ele consegue enxergar como um buraco sem fundo, né? Em que a pessoa está caindo num precipício gigante. Então, o cristão autêntico, que ele entende que essa pessoa está indo para o abismo, ela não consegue ficar calada sem antes dizer que Jesus ama essa pessoa. E a pessoa, às vezes, está aprisionada nesse contexto religioso cultural e que muitas vezes vai de encontro àquilo que ela acredita há muito tempo, uma questão de cultura familiar, uma questão de cultura de muitos anos que está estabelecida sobre a sua família, sobre a sua vida. E quando ela tem um contraponto, ela não consegue enxergar isso com bons olhos. Por isso, ela não vai gostar de ser contrariada, ela não vai gostar do confronto com relação à cosmovisão religiosa dela. Mas nós que somos evangelizadores, pregadores da palavra do Senhor, precisamos respeitar, precisamos entender e compreender que essas pessoas, elas estão caídas no pecado, como todos nós, pela destituição da glória de Deus, por ocasião do pecado original, também estávamos e estamos até hoje distante de Deus, se não estivermos realmente pautados pela palavra do Senhor, se não estivermos em santidade diante de Deus. A nossa natureza é caída, a gente normalmente precisamos regularmente mortificar o nosso homem interior para que o nosso homem espiritual, a nossa parte espiritual, ela vença a corrupção do pecado que está sobre nós. Veja que a pessoa que vive em pecado, e aqui eu estou dizendo no pecado do mundo, né? No pecado do desagradar a Deus, do estar distante de Deus e de não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e abandonar as práticas do pecado. Visto dessa forma, então, nós temos o ide do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai, anunciai, dizei, falai, convencei, persuadir as pessoas de que elas estão vivendo na beira do precipício do pecado. E essa é a nossa missão. Fomos chamados para isso. A nossa missão é falar do Senhor Jesus sem escolher quem, seja rico, pobre, seja pessoas das mais diversas culturas. Precisamos pregar o Evangelho. Em segundo ponto, a cidade também é um campo missionário. Diferente do que muitas pessoas pensam, que o campo missionário talvez seja apenas em lugares extremos, lugares exóticos, como matas atlânticas, como sertões, como até que se torna até um chavão, né, que muitas pessoas usam, missões na África e, enfim, tantos lugares que às vezes são aí ditos como campos missionários. Entenda que campo missionário não é apenas nesses lugares. Esses lugares, sim, são lugares de evangelização, como todos os lugares. O objetivo é verificar que a cidade, com todas as suas agruras, também é campo missionário, ao nosso lado. Se não, vejamos Salmos capítulo de número 55, versículo 9 e 11, que eu quero ler com você. Salmos, se você está com a sua Bíblia, por gentileza, pegue ela e leia juntamente comigo. Salmo de número 55, versículo 9 a 11, que diz assim: Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas.
Isso é o que acontece nas cidades. Hoje eu moro num local, num distrito, né? Agora estamos falando do dia 27 de dezembro de 2025. Então hoje eu moro num distrito chamado Vila Nova, um distrito de Toledo, da cidade de Toledo, Paraná. É um distrito extremamente bom de se viver. É algo extraordinário esse local onde eu moro. Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui. Mas eu já morei em grandes centros, já morei em grandes comunidades, como Jardim Centenário, em São Paulo, no bairro dos Pimentas, aonde o caos é instalado. E não há demérito nenhum para quem mora naquele local. Digo isso porque nas grandes cidades, nos grandes centros, nas grandes comunidades, existe sim uma grande quantidade de perigo, uma grande quantidade de situações adversas que acontecem ali. Mas o mundo está tomado disso. O mundo está tomado do perigo, da morte, do pecado que está à porta. Veja que quando o salmista escreve esta poesia destinada ao regente do coro para instrumentos de cordas, pode nos levar a entender que as angústias urbanas não são uma problemática somente do nosso tempo. O escritor do Salmo desabafa: tenho visto violência e contenda na cidade. Então, já no tempo de Davi, nessa poesia, ele está relatando o que ele vê. De dia e de noite cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela, maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. É exatamente o cenário que vivemos no tempo atual. O salmista clama a Deus contra os conchavos dos seus opositores, pois ele vê contenda, violência e pancadaria na cidade. Os marginais, de dia e de noite, andam em volta da cidade, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. A vista urbana do salmista é de aflição e por toda parte ele vê destruição. As ruas estão cheias de exploração e de desonestidade. Será que nós estamos falando realmente do tempo de Davi? Olha só como Davi ele está sendo profético em suas palavras. Isso está muito atual, né? Muito atual. Hoje nós temos o agravante das drogas, temos o agravante do tráfico de drogas, nós temos o agravante do tráfico de criança, do sequestro, nós temos o agravante do roubo, corrupção e de tantas outras coisas que hoje o mundo está à beira de uma explosão de tanta maldade, O escritor do Salmo 55 se parece nesse poema com muitas pessoas que vivem hoje nas cidades do nosso país e do mundo. As cidades se tornaram verdadeiros campos missionários. Então, se nós pensávamos que campo missionário eram os lugares exóticos, lugares distantes, lugares ermos, hoje nós temos um grande campo missionário na civilização. Hoje nós temos um grande campo missionário ao nosso redor. Pessoas estão nos conflitos em que o salmista acaba de nos apresentar. Vejamos as características da vida urbana, como o escritor do Salmo 55 enfrentou as agruras citadas, bem como de que forma cada membro da igreja deve enfrentá-las e de que jeito a igreja deve cumprir sua missão urbana. Então, primeiro ponto, características da vida urbana. No versículo 4 da parte A do capítulo 55, ou melhor, Salmos não tem capítulo, obviamente, mas do Salmo de número 55 e versículo 4 e a parte A diz coração dolorido. No segundo ponto, terrores de morte. Em terceiro lugar, medo e fobia, no verso 5. Em quarto lugar, desejo de fuga da realidade. Olha só que coisa extraordinária que nós estamos lendo. Que coisa extraordinária que nós estamos vendo no texto. Isso aqui é a depressão, a ansiedade, as fobias urbanas. Em quinto lugar, a violência, no verso de número 9. Versículo 6, a marginalidade, no versículo 10, parte A. E número 7, obras da carne em excesso, ou seja, iniquidade, malícia, maldade, astúcia
e engano, nos versos 10, parte B, e também no verso de número 11. Nós estamos vivendo hoje a sexualidade infantil, e um tema muito atual que nós temos aí em pauta, que é a adultização. Nós temos um tema atual que está sendo discutido em grandes centros, que é a letra das músicas e a sexualização das músicas infantis. Nós estamos falando de desenhos, né? E nós estamos falando também de jogos em que trazem objetos sexuais para o contexto daquele jogo, contexto daquele desenho, com mensagens subliminares e com tantas atrocidades e avanços para deturpar a mente de uma criança. Mas não somente isso, dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Como pastor, digo isso com muito conhecimento de causa. Quantos adolescentes, pré-adolescentes que estão gestantes, quantos pré-adolescentes que já conheceram o sexo aos 15, 13, às vezes aos 12 anos de idade. Crianças que não têm ainda maturidade alguma para tal, porém o mundo já lhes apresentou isso. E muitas dessas crianças e adolescentes sofrerão no futuro se não forem acompanhadas, se não forem tratadas espiritual e emocionalmente. Serão crianças, nesse momento são crianças, mas serão adultos no futuro com grandes problemas emocionais. Nós temos ainda no verso 12, 14, 20 e 21 a traição. E nós temos no verso de número 23, a parte B, a morte precoce. Quantos jovens que hoje, por conta do crime, por conta da violência urbana, jovens que perdem as suas vidas tão cedo pela adrenalina, acidentes e tantas outras maneiras em que os jovens da atualidade, pela busca da emoção, pela busca da satisfação carnal, pela busca da satisfação emocional, acabam morrendo precocemente. E morrem sem Deus, morrem sem salvação. E nós precisamos entender todo esse contexto da missão urbana. O segundo ponto, o enfrentamento da angústia urbana por parte do salmista. Em primeiro ponto, a imprecação, no verso de número 9, parte A, do 15 também, no 19, parte B, e do 23, a parte A. A imprecação, quando ele se debruça sobre essa situação e o questionamento do salmista. Em segundo ponto, a oração, no verso 1, 2, 16 e 19, o aconselhamento ao aflito para que este lance seu cuidado sobre o Senhor. Ponto de número 4, a confiança em Deus, no verso de número 23. Este é o salmista que está olhando para este mundo, olhando para essa situação tão complexa e tentando entender como fazer para ter a solução para aquele grande problema. E nas missões urbanas nós temos esse grande desafio, nós temos esse grande contexto da grande realidade atual. Nós precisamos então, para uma próxima aula, nós vamos começar a nos debruçar sobre o conceito de missão, para atender o ID do Senhor, conhecendo um pouco da realidade, fazendo hoje aqui nessa primeira parte, conhecendo um pouco da realidade atual, meditando um pouco sobre a realidade atual. E eu peço para você que vai ouvir e vai assistir esse vídeo, pegue um papel, pegue um lápis ou uma caneta e anote os problemas que você tem na sua cidade, na sua comunidade, ali na dispensação em que você está vivendo, no contexto em que você está vivendo, seja contexto de empresa, de igreja, de cidade, de bairro, de distrito. Faça uma anotação e veja no que você, como missionário, como pregador da palavra, deverá se comportar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é o primeiro vídeo de alguns que nós vamos falar sobre missões urbanas. Eu sou o pastor Ismael Andrade Ferreira e deixo aqui o meu abraço para você e acompanhe as próximas aulas. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.